reforma agrária é um pilar fundamental para a democratização do acesso à terra, mas também para que, de fato, a gente tenha um projeto de país e uma sociedade que atenda a maior parte do seu povo. Infelizmente, a reforma agrária do tipo clássica, essa que foi feita em outros países como parte do desenvolvimento capitalista, nós nunca conhecemos aqui no Brasil. Tudo que a gente conquistou em termos de reforma agrária foi com muita luta. 90% dos assentamentos existentes, eles são resultados de ocupação de terra. A ocupação é uma forma legítima que o Movimento Sem Terra e vários outros movimentos praticam para que as terras que deveriam ser destinadas para a reforma agrária, elas se convertam em assentamentos. E o Movimento Sem Terra, a partir do seu 6º Congresso, em 2014, elaborou a tese da reforma agrária popular, porque para nós a reforma agrária não é uma tarefa em atraso, né, da burguesia, é uma tarefa que ficou para trás e cabe aos trabalhadores e trabalhadoras do campo, mas também urbanos da cidade, decidir o que a gente quer para o campo, né? E é por isso que a gente tem como pilar fundamental na reforma agrária popular as práticas agroecológicas, porque nós entendemos que a agroecologia ela depende de uma base territorial, é preciso preservar os territórios camponeses, indígenas, quilombolas, né, de toda a agricultura camponesa, mas além disso é preciso conquistar mais territórios, porque esses territórios, além de ser, né, produtores de alimentos, eles também têm um modo de vida, um modo do bem viver, que é justamente fundamental para a gente poder fazer frente ao colapso climático. A solidariedade é a forma que os povos têm desenvolvido para se manter vivos, né, ao longo da história. Na nossa trajetória brasileira, isso tem a ver com a resistência indígena, negra e popular. Mais recentemente, o Movimento Sem Terra percebeu no início da pandemia que, além da pandemia do vírus, nós enfrentaríamos a pandemia da fome, como agora a gente vê números estarrecedores, ou mesmo pessoas correndo atrás do caminhão de lixo para garantir a sua sobrevivência. Então, para nós, a questão da solidariedade ela é um princípio fundamental, uma cooperação necessária para que a gente possa enfrentar essa necessidade tão premente que é do direito à alimentação. Mas, além disso, a gente também denuncia o quanto que a indústria dos alimentos ela operou de uma maneira nefasta na pandemia. Nós tivemos um agronegócio, né, que se gabou de lucros exorbitantes, um agronegócio que não produz comida, produz commodities, né? Quem produz comida, segundo o Censo Agropecuário 2017, é a agricultura familiar, 70%, mas esse agronegócio controla a indústria de alimentos. Então, ele, através da indústria, controla um alimento que ele não produz e, se valendo da desvalorização cambial, prefere, né, colocar esse alimento para fora do país, receber em dólar e deixa no país uma situação de inflação dos alimentos completamente absurda. Especular com a comida é especular com a vida das pessoas, então nós não podemos admitir isso. O Movimento Sem Terra traz uma mensagem de esperança para a sociedade. É verdade que a gente enfrenta situações muito dramáticas, mas, no entanto, a gente lida com esperanças porque nós sabemos que a terra conquistada e repartida, ela produz frutos maravilhosos para quem está na terra, para nós sem terra, mas também para toda a sociedade. E talvez uma das formas, né, mais esperançosas, né, que a gente lida é com a fertilidade do solo. Ana Primavera já nos ensinou, para a gente ter um alimento sadio, a gente precisa de um solo sadio. Então, não é o fertilizante químico que vai trazer essa fertilidade do solo, né, porque ele se preocupa somente com a fertilidade da planta. Então, é muito importante que a gente faça o manejo agroecológico, o manejo agroflorestal, para alimentar o solo e, ao mesmo tempo, nos alimentar. E isso também tem uma função extremamente importante para reduzir, né, para justamente reter as emissões de dióxido de carbono, que é necessário frente a essa situação, né, colocada em todos os problemas de mudanças climáticas. Então, é muito importante que a gente decida que tipo de comida que a gente quer, que a gente possa fazer com que a maioria dos brasileiros tenha a condição, né, de ter um alimento saudável, que isso não seja exclusividade só de alguns segmentos, e que a gente não tenha essa comida capitalista que acaba nos matando de muitas formas, que tem ultraprocessado, transgênico, agrotóxicos, que a gente tem essa alimentação saudável democratizada para todos e para todas.